Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, subsídios geográficos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e a professora ter uma aula abençoada, aqui estaremos fazendo para você. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela sua inscrição, pelos likes. Os likes têm ajudado demais o nosso canal. Os comentários também ajudam-nos a divulgar esse trabalho. E você que está acessando a primeira vez o canal EBD em Ação, eu convido-te, venha inscrever-se no canal, assista os vídeos, depois dê o likezinho, que o like ajuda o nosso trabalho. E também você pode ativar o sininho, que tem o sino aí, porque quando você ativa o sininho, você é notificado dos demais vídeos que vamos postando aqui. Então, na primeira mão, você recebe os vídeos quando você ativa o sininho. E você pode também ter acesso aos trimestres passados, de lições passadas dos jovens, que elas estão disponíveis em playlists, que são pastas com o trimestre inteiro dentro. Então acesse a pasta, ali está o trimestre inteiro com as lições. Você pode assistir, divulgar, compartilhar. Bem-vindo a você sobre este assunto. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, no dia 3 de fevereiro de 2019, é a data que estaremos estudando essa lição, cujo tema é Decidindo o Seu Futuro. E o texto do dia está em Atos 7:39, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. E a síntese está assim: sempre haverá dificuldades na vida daquele que caminha com Deus, mas nunca se deve perder a fé no cumprimento de suas promessas, porque Ele é sumamente fiel. Então a lição do jovem falando sobre a caminhada do povo de Israel rumo à terra de Canaã. Eles estão no deserto, então rumo à terra de Canaã. E nós temos aqui a figura dos espias. Cada tribo, a tribo de Israel, ela era composta pela família de Jacó. Os 12 filhos de Jacó casaram, tiveram famílias, e essas famílias cresceram e foram chamadas tribos. E reuniu todas essas famílias e tornou-se então a nação de Israel. Então eles já estão aqui com um só homem, mais de 600 mil homens no deserto, rumo à terra de Canaã. E agora eles estão perto de Cádiz, Barneia, e precisam saber como que é a terra que Deus havia prometido. E através dessa perspectiva, cada tribo escolhe um homem de confiança para ir lá e analisar a terra. Se realmente é terra boa, se realmente tem lá uma agricultura muito boa, como é prometido, terra que mana leite e mel, como são as pessoas, e para eles poderem montar estratégia para a tomada da terra. Cada tribo escolhe um homem de confiança. Então foram 12 tribos, 12 homens representando cada tribo, para eles então fazer a análise. E era o fim da jornada, era ali. Quer dizer, logo que esses espias trouxessem as perspectivas, as possibilidades, os pós, os contra, ia ser montada a estratégia de tomada da terra. E eles foram para ver. E em seguida, depois dessa montada de estratégia, já entrariam na terra tomando posse. Seria assim pela ordem divina. Eles vinham pelo deserto porque eles tinham outro caminho, costeando o mar Mediterrâneo, até entrar na terra de Canaã. Todavia, costeando a costa do mar Mediterrâneo, o mar grande, tinha muitos inimigos de guerra. Israel estava sendo escravo no Egito, não tinha o preparo da guerra, precisava se preparar durante a caminhada no deserto, com as lições que aprenderiam. Então, depois que eles atravessaram o deserto, já estava próximo à tomada da terra, então seria o fim da jornada. Todavia, acontece que iria no tópico 2º. Aliás, o tópico 2º tem um fator relevante, o tempo da alegria. Ele diz: por que o tempo da alegria? Porque quando eles entraram na terra de Canaã, era o período da colheita das uvas. Então o povo estava alegre. A uva ela traz essa perspectiva, traz alegria, a alegria do vinho. Às vezes o vinho ele tem esse sinônimo, né? Essa metáfora de alegria. O vinho simboliza a alegria. Aonde não havia vinho, não havia alegria, ou a festa que acabasse o vinho, a tristeza perambulava. Foi o caso da boda
de Caná da Galileia, o casamento onde Cristo foi uma festa e faltou vinho, as pessoas ficaram entristecidas porque o vinho era o fator predominante para trazer alegria para as pessoas. Então era uma metáfora. Então eles entraram nesse período em que as colheitas das uvas estavam sendo eficientes na terra de Caná. E eles viram uvas boas, uvas dóceis, uvas grandes, não só a uva, mas o figo também era predominante, as azeitonas e uma série de outras colheitas que eles faziam em Israel como sinônimo de terra boa. Terra boa. Então eles chegaram nesse período festivo. Então eram para eles se alegrarem com as festividades da nação que estava ali, juntamente com essa bonança que havia na terra. O terceiro ponto do primeiro tópico diz que a antessala da vitória. Os espias passaram 40 dias espiando a terra. 40 dias vendo como que seria a agricultura, o sistema de fruta, vendo as pessoas, vendo a segurança das cidades. E essa era a perspectiva que eles deveriam trazer para o povo de Israel, perspectiva positiva. Passaram 40 dias, era antessala da vitória. Após essa chegada, eles já entrariam para a vitória se eles não tivessem trazido uma mensagem negativa. Antessala da vitória significa exatamente isso. Foram até próximo, mas desistiram próximo da conquista da vitória. Quantos jovens até conseguem andar bem, conseguem até chegar próximo à sua perspectiva de vida, seus sonhos, seus projetos, mas às vezes desistem. Alguns ainda na faculdade, já próximos a se formar e se conseguir um emprego, uma profissão adequada, ele desiste da fé cristã e sua vida então é direcionada para uma outra direção, para um outro motivo, um outro modelo com outros resultados. Alguns até conseguem chegar próximo ao casamento sendo fiel, mas próximo da sua vitória, da sua conquista, eles deslizam. Então é direcionado para um outro âmbito, para um outro lugar, uma outra perspectiva. Então cuidado com os deslizes. Segundo tópico fala murmuração e fé, porque ali tivemos 12 murmurando e 2 com fé. 10 murmurando e 2 com fé. Então murmuração e fé é a questão da vista humana. Então eles foram, viram a cidade, viram que realmente era terra boa, conforme Deus havia prometido. Está batendo, está tudo certinho, conforme Deus disse. É terra boa, é terra próspera, tem perspectiva, é terra que enche-nos os olhos. Só tem um porém, segundo a visão de 10, a visão humana. Ali tem pessoas de guerra, são homens gigantes, com forças exorbitantes. Nós, diante da vista deles, somos gafanhotos. Então, a visão humana. Muitas vezes nós olhando só na perspectiva humana, não vemos saída, não vemos vantagens sobre isso. Mas a Bíblia diz para a gente olhar com os olhos da fé, ter a mente de Cristo, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós temos a mente de Cristo, observe lá Eliseu e seu moço, né? Ele ficou desesperado porque viu a multidão do exército do inimigo. Meu Senhor, meu Senhor. O profeta disse, abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja. Ele viu. Então, maior era o que estava com ele do que o que estava com o exército inimigo. Então, assim também, esses 10 espias só viam a visão humana. Eles são maiores do que nós. São mais fortes, são de guerras. São em números maiores. Só viu a visão humana. Agora, Josué e Caleb, que fazia parte dos 2 espias, tinham a visão espiritual. Dizendo, não, é possível destruir, porque nós servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus poderoso. Se Davi tivesse a visão humana, olhando para o gigante, ele dizia, é o triplo do meu tamanho. O triplo, quadruplo, quintuplo do meu peso. Tem muito mais experiência do que eu. É homem de guerra, eu não vou. Mas ele olhou pela visão espiritual. Em nome de Jesus, desafiou Cristo. Foi ele que deu promessa para Israel, então é ele que vai dar vitória, é ele. Então assim, Josué e Caleb estavam com essa perspectiva, e a nossa também deve ser. Cristo prometeu, ele tem poder para cumprir. É da vontade de Deus, então vamos seguir em frente, porque ele tem promessas. A visão da fé de Josué e Caleb é exatamente isso. Segundo o subtópico do segundo ponto é isso, a visão da fé, você olhar por fé, seguir por fé. O cristão vive pela fé
O justo viverá pela fé. Então é assim, nós vivemos buscando, acreditando nas promessas pela fé. A fé é exatamente isso, não é salto no escuro, mas esperar pelas coisas que nós não vemos, mas saber que elas existirão. A visão da fé é totalmente diferente. Agora, os 10 tiveram influência sobre os demais do que os 2 que tiveram a visão da fé. Que é o desânimo, o poder do desânimo. Os 10 disseram, é impossível nós vencermos a tribulação, vencermos a população de Canaã. Os 10 disseram, olha, Deus prometeu, a terra é boa de fato. Né? As frutas, tudo são de fato, segundo a promessa. Agora, os homens é que não é uma perspectiva nossa. Nós não vamos vencer. Vamos ser derrotados. E aquilo atingiu a multidão. O desânimo, o ânimo é o ativador do ser. O ânimo é que nos impulsiona, faz-nos ir para cima, para frente, lutar, ganhar e sair com a vitória. Agora, o desânimo é que faz a gente retroar, é retroativo. O desânimo faz voltar, é uma retrospectiva, sair de cena. E eles foram desanimados. De fato, saímos do Egito para morrer aqui. Não vamos vencer, não tem possibilidade. Os 10 estão com razão, são homens fortes, são maiores. Então, o desânimo atingiu. Uma palavra negativa, ela pode atingir. Palavra negativa, a palavra pode colocar para baixo, pode entristecer, pode fazer pessoas perderem a promessa. Uma palavra negativa pode fazer a pessoa desistir dos estudos, desistir do casamento, desistir da promessa de Deus, desistir da sua confiança. Uma palavra negativa, se ela aceita, né, se a pessoa introjeta como aqueles introjetaram na sua vida, eles não vão ter perspectiva, não tem visão de futuro, não tem luz no fim do túnel. Por isso que Cristo sempre está dando ânimo, tendo bom ânimo, eu venci o mundo, que ele sabe da perspectiva humana, que é não se abater, não estar para baixo, mas sempre para cima, cabeça erguida, olhando para Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Terceiro tópico, colhendo frutos amargos. O povo volta ao Egito no coração, no pensamento. Aí começa a se lembrar do Egito. No Egito nós estávamos lá como escravos, mas tínhamos vida. Estávamos como escravos, mas comíamos as cebolas, os pepinos, os melões. Estávamos lá, querendo dizer, estávamos melhor do que estamos aqui. Saímos de lá para morrer nesse deserto. E começa a murmuração de uma perspectiva negativa pela qual Deus não falou. Muitas pessoas vivem uma vida de perspectiva negativa pela qual Deus não disse. A minha vida é assim mesmo, meu pai é assim, minha mãe é assim, era de tristeza, sempre foi de luta, sempre foi de desânimo, sempre foi para baixo, vou morrer assim, não tem condições, minha vida sempre vai ser essa. Sendo que Deus não disse nada. Então vamos ouvir o que Deus tem para nós, para nos dizer. Com isso, a murmuração entrou no coração do povo. Aí começaram a falar contra Deus, contra as promessas de Deus, de respeitar o líder Moisés, de respeitar Arão, não crer mais nas promessas. E a murmuração é um pecado. E esse pecado leva as pessoas a perder promessas. Muitos têm dito assim, quem tem promessa de Deus não morre. É uma meia-verdade, é um jargão que pegou geral. Mas quem tem promessa, acredita na promessa, vai em busca da promessa, não desiste da promessa e é fiel às promessas. Agora, se deixar de ser fiel, Deus não tem mais compromisso com o infiel. Ele perde toda a proteção. O infiel perde a proteção divina, o infiel perde as perspectivas, perde o desejo, perde o ânimo, perde tudo. E eles perderam a promessa. A promessa foi feita para eles no Egito, que eles iam entrar em terra boa. As leis foram para aquele povo que agora estava murmurando, e as promessas, dependendo da promessa, elas são condicionais. Nesse caso, eram promessas condicionais, dependiam da condição do povo, da fé do povo, da fidelidade do povo. E eles deixaram disso, não foram fiéis, não acreditavam, se revoltaram, murmuravam, queriam voltar, queriam morrer, queriam outro Deus. Perderam. Morreram. Eles morreram sem ter alcançado a promessa divina. Então, quem tem promessa de Deus não morre enquanto estiver fiel, firme, acreditando e lutando pela promessa divina. Agora, deixar de ser fiel, ser infiel, murmurador, corre o risco de as promessas ser canceladas ou dada a outro melhor do que nós. E o povo é reprovado, segundo ponto do terceiro tópico. O povo é reprovado, foi reprovado. Por que foi reprovado?
porque o povo murmurou, não acreditou, rejeitou a liderança, lutou contra, se entristeceu, e eles então, todos de 20 anos para cima, morreram no deserto. Por que eles tiveram que ficar andando pelo deserto vários anos, para que todos pudessem morrer? Os de 20 anos para cima morreram. Dos que saíram do Egito. Só Josué e Caleb, que ficaram vivos porque acreditaram e ficaram fiéis até o final. O restante morreram no deserto. Os de 20 anos para baixo, as promessas foram refeitas a eles. Por isso que nós temos aí Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição das leis. Por que repetir essas leis? Porque quando Moisés falou das leis de Deus, recebeu de Deus e transmitiu ao povo, no deserto, era o povo adulto. E esses meninos agora que eram adultos, que iam entrar, eram crianças. Mas como esses adultos falharam e morreram, os meninos, os adolescentes se tornaram adultos. Então foi feita uma promessa para eles de novo. E tiveram que repetir as leis. Deuteronômio é a repetição das leis a eles. Que agora eles, de 20 anos para baixo, entrariam na terra prometida. Então o povo foi reprovado. E morreram no deserto. Os espias passaram 40 dias espionando a terra, vendo os frutos, vendo os sistemas, vendo as florestas, vendo os relevos, vendo os rios e vendo a população. Mas o que mais chamou a atenção dele não foi a terra da promessa que Deus prometeu, foi a população que, segundo eles, era impossível vencer aqueles homens. Então nós temos aqui esses 40 dias que eles passaram, fizeram com que eles ficassem 40 anos no deserto. 40 dias que eles observaram e viram as coisas negativas, tornaram-eles sofredores durante 40 anos no deserto. Eles passaram esses 40 anos no deserto sofrendo, até que todos os que haviam murmurado perdessem a perspectiva, morressem no deserto, fossem enterrados, ficando só a nova geração. Então, nós devemos cuidar com a palavra de Deus, acreditar nas promessas divinas, permanecer fiel até a morte, e até a morte, ou até o arrebatamento da igreja. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não adianta ser fiel até metade, até quase no final, até na antessala, como diz a lição, na antessala da vitória. Mas fiel até a morte, até o momento que nós estivermos com vida, ou o arrebatamento da igreja. Aí as promessas nos alcançarão. As promessas são para nós. Deus é um Deus de promessas, faz promessa e é cumpridor das promessas. Agora, a nossa parte é ser fiel a Deus, buscar cada dia mais ao nosso Deus, acreditando nas suas promessas, que as bênçãos virão sobre a nossa vida. Que Deus em Cristo te abençoe, professor e professora. Que a sua aula seja uma aula abençoada, profícua, e que seus alunos cada dia mais interessem pela palavra de Deus, pela escola dominical, sendo transformado na palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe.